a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente. 30 do segundo tempo. Saudação, pessoal, estamos na área, no ar e nas redes aqui, mais uma vez para o canal 30 do segundo tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui os nossos comentários são sinceros, pois nosso time é formado por comentaristas independentes e apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, venha com a gente aí, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, faz seu comentário, se você discorda da gente, também divulga aí o conteúdo para os seus amigos. Não te custa nada e nos ajuda aqui a dar relevância no YouTube e tentar expandir o canal, né? Chega dessa mídia tradicional aí que só erra os palpites, né? Hoje é segunda-feira, dia do comentários aqui do quadro Subindo na Copa. Nessa semana aí terminou as oitavas de finais da Copa Libertadores e Sul-Americana. Algumas surpresas aí, umas decepções nesses confrontos. Eu sou o José Cochanovas e comigo aqui o nosso comentarista copeiro Douglas Bissoli, para comentar esses confrontos, esses jogos aí. Daí, Douglas, bom, eu te falei que o Olímpia ia surpreender, hein? O que mais você acha que foi surpresa aí nessa pegada? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo GC. Sim, o amigo acertou. Para mim, destaque a eliminação inesperada, no meu ver, né, do Flamengo pela Libertadores, e o destaque da Sul-Americana foi o excelente jogo entre Bragantino e América Mineiro. Falando da Libertadores, essa seria o destaque negativo, né? Também puxando aqui para o Furacão, que também foi uma surpresa, apesar do primeiro jogo ter perdido, né? Ter sido derrotado por 3-1, mas eu já esperava que na Baixada eles conseguissem reverter o placar jogando no tempo normal, sem levar para os pênaltis. Vamos começar por esse último jogo aí, que tá dando mais na mídia. Vamos pegar o gancho da mídia aí do Flamengo e Olímpia. Bom, eu até falei aqui que eu ia trazer a camisa do Olímpia se ele passasse. Eu falei que ia passar, tá aqui, ó, Olímpia. Mas é assim, várias situações, eu acho, né? Primeiro, como o amigo sempre fala, a Libertadores é traiçoeira. Você não pode, você tem que jogar para ganhar. Você não ganha antes, não ganha durante, tem camisa mais, força, dinheiro não ganha. Então o Flamengo, acho que um pouco, ele está passando por uma crise, acho que política interna lá, tem brigas, a mídia tradicional está descendo a lenha na diretoria do Flamengo, que não se acerta, até é vergonhoso no sentido de que tem muito dinheiro, é o maior clube da América do Sul aqui, por questões de dinheiro, tudo, então uma eliminação sem ir para os pênaltis, né? Porque a maioria dos jogos ali foram para os pênaltis. Acho que tirando o Del Valle, o mais surpreendente é a forma como foi essa eliminação do Flamengo. Mas no primeiro jogo, a gente tinha destacado no outro vídeo que o amigo não podia fazer, que o Flamengo ele fez 1-0 e já dava para ver que o Olímpia tinha chance. Então, ontem, com a força da torcida, levou aquela tradição que o Olímpia atende, que não é à toa que é tricampeão, e conseguiu fazer essa virada, né? Então, acho que o mais surpreendente não é nem tanto a classificação do Olímpia, porque são times fortes, assim, de tradição, mas a forma que foi, nem levar para os pênaltis, o Flamengo não conseguir matar o jogo primeiro em casa. Então, foi, assim, surpreendente, no mínimo, né? Sim, concordo. E eu diria mais, a situação do Flamengo é o seguinte, é elenco? Não, porque tem o melhor elenco, acho, da América Latina é do Flamengo. Aí teve algumas questões que me chamam a atenção. Todo esse imbróglio extra-campo envolvendo o Pedro, o preparador físico, a agressão, diretoria, isso tem um impacto também dentro do campo. A gente sabe que pode ser leve ou pode ser profundo, pode ser grave. Mas esse jogo, eu me lembro que eu fiquei pensando, e eu gostaria de fazer aqui uma observação. Eu não gostei da arbitragem do Hulgan. Eu achei uma arbitragem que os brasileiros têm que ficar de olho. Esse árbitro contra os clubes brasileiros sempre tende a dar uma surpresa.
Acho que a eliminação do Flamengo passou só pela arbitragem? Não. Os 2 gols anulados do Flamengo, para mim, foram bem anulados, porque havia irregularidade de fato. Não foi só isso que eliminou. O Olímpia jogou bem, jogou mais, propôs mais o jogo. Apesar de ter tomado o primeiro gol, ele já empatou em sequência e continuou jogando melhor que o Flamengo. E foi buscando as jogadas aéreas, é onde saiu os 3 gols do Olímpia, que é muito forte na jogada aérea. Não acho que seja só a questão da arbitragem, mas tanto que o Sampaoli foi expulso, né? Ele foi expulso reclamou, levou amarelo. Daí num lateral. Aí me lembra o Abel Ferreira também, né? O Fernando Diniz. O técnico, cara, ele vai implicar com uma decisão de campo, cara, de um lateral, no meio campo, que praticamente não tem muito poder ofensivo ou defensivo naquela situação, não tem muito risco. O árbitro já, por aqui, com os técnicos, já... você está contrariando até isso que eu vi que é um lateral, então toma, pum, expulso. Lógico que também não foi só a expulsão do Sampaoli que desencadeou a eliminação do Flamengo, mas foi um conjunto de fatores. Foi o Gerson, foi a questão que não ter rendido tanto na defesa, né, o sistema defensivo do Flamengo, a questão do Sampaoli, a questão da arbitragem, né? Mas eu vejo que a classificação ontem foi muito mais mérito do Olímpico ou demérito do Flamengo. O Olímpia jogou muita bola, jogou muito estilo Libertadores, que é tricampeão, como o amigo relembrou. Jogou para classificar, né? Jogou para classificar. Jogou para classificar. Depois nós vamos falar do Racing, e é a mesma coisa. Eu acho bem isso também, já a postura do Flamengo, né? Mas é que não foi uma postura de time que quer passar e quer Libertadores. A gente já vem destacando que essa Libertadores desse ano, ela tá com bem cara de Libertadores. São bastantes times tradicionais que jogam, e assim, jogos pegados. Outro jogo que eu vi, assim, depois a gente pode até comentar um pouco mais, mas Boca Juniors e Nacional. Parecia que o Boca Juniors ia passar fácil o segundo jogo, mas que nada, foi assim, lembrava aquele histórico de Boca e Nacional, times fortes, assim. Isso que eu acho que faltou também um pouco para o Flamengo, essa pegada Libertadores, que ela é um campeonato diferenciado, né? Então, e também essas questões aí assim, o Flamengo ainda não foi pior, né, eu acho, porque a qualidade do elenco é muito forte. Mas dá para ver, assim, que ele está perdido. O Flamengo, assim, está perdido. Um pouquinho de organização e um pouco mais de vontade do outro time está conseguindo superar o Flamengo. Isso que decepciona, eu acho, com a torcida. Mas, pelo outro lado, tem que se despertar, né? Eu acho, assim, para o futebol, eu não gosto muito disso de ter um time só. Se o Flamengo se organizar tão bem, acho que ninguém tira nada dele. Então, não tendo essa aqui, é o destaque que ele negativo e perdeu, mas para o futebol é interessante, né? Que agora abriu vagas aí e caindo um brasileiro, né? Então, geralmente, vamos falar do Atlético ali, Paranaense também, então caíram 3 brasileiros nessa pegada, né? O Brasil que sempre tá na hegemonia dos últimos anos, já foram 3 que caíram, né? Vamos já aproveitar o gancho e vamos falar do Furacão, então? Bora. Aproveitando esse gancho, então, dessa eliminação que havia esperança que os 4 brasileiros do chaveamento ali do lado do Flamengo passassem. Furacão, Inter, apesar de ter pego o River, né? Nós vamos falar. O Fluminense que passou e o Flamengo caiu. Então, se os 4 brasileiros daquele chaveamento passassem, teríamos já um brasileiro na final. Não. Do outro lado, tínhamos o Palmeiras e o Galo. Um já seria eliminado, um brasileiro já seria eliminado. Né? Mas se esperava que pelo menos os outros brasileiros continuassem. Não foi o caso. O jogo do Atlético foi um jogo difícil. Teve polêmica referente no gol anulado do Bolívar. Que se é validado aquele gol, meu amigo, 1-1 no finalzinho do primeiro tempo,
Não sei nem se o Atlético conseguiria levar para a penalidade como levou. Por quê? Porque, como nós tínhamos falado, Libertadores é traiçoeira. Libertadores é outro jogo. É outro jogo. Quando o Furacão perdeu lá de 3-1, eu comentei com um amigo atleticano, falei assim, pô, vocês estão seguindo o script do Palmeiras, né? Porque perdeu lá de 3-1 de virada, só que teve o Jailson expulso, e ganhou em São Paulo de 4-0. Mas tem um detalhe, ganhar de 4-0 no tempo regulamentar, que você precisa só fazer um gol para somar os 3 pontos, é diferente de você jogar para reverter um placar desfavorável de 2-0 contra, né? Então, assim, isso pesou na Libertadores. Mas eu achei que o Furacão jogou mal, achei que jogou bem, Vitor Roque, o Canóbio, para mim, eu achei que jogou bem o Canóbio. Teve só essa infelicidade da penalidade, né, no meu ver, assim. Não, o Canóbio também perdeu uns 2 lances ali que poderia ter, logo após o segundo gol do Furacão, poderia ter classificado, né? Se faz aquele terceiro gol, ia dar um nocaute no time do Bolívar, mas não conseguiu marcar aquela ótima chance com o Canóbio mesmo e acabou indo para a penalidade. Eu acho que esse jogo do Furacão e do Bolívar, eu acho assim que faltou um pouco aqui experiência para o técnico do Atlético. Eu acho assim que ele pegou e faltou assim aquela jogar mais a malandragem, a estratégia que ele montou foi pior do que a estratégia do Bolívar. Porque ele começou muito bem o jogo, daí fez o gol, o Bolívar foi para cima, fez também, empatou, teve o lance polêmico lá do gol, acho que foi erro, foi prejudicado o Bolívar, eu acho, naquele lance. Mas daí no segundo tempo o Bolívar parecia que estava perdendo de 2-0 já. Ele jogou, criou algumas situações, foi para cima do Atlético, e daí o Atlético só melhorou quando ele fez o segundo. Porque a qualidade do time do Atlético é superior à do Bolívar ali. E também teve esses lances ali do Canóbio, uma que ele chutou e bateu na trave, nas costas do goleiro. Eu estava tava vendo o jogo, eu falei, olha, isso aqui tá com sorte pro Bolívar agora, hein? Porque aquela bola ali podia ser o azar, a sorte pro Atlético ou a sorte pro Bolívar. Mas como a bola bateu nas costas do goleiro e saiu, a sorte parecia que estava com o Bolívar. Acho assim que é um pouco decepcionante do Atlético cair aqui, sim, porque pela qualidade, mas nem tanto quanto a do Flamengo, porque eu acho assim que ele conseguiu fazer os 2-0, ele jogou bem, teve mais chances para fazer, foi para os pênaltis, o Thiago Heleno errou ali, não foi também mal batido o pênalti, porque bateu forte, alto para tirar, os pênaltis estavam sendo bem batidos ali. Então, não acho assim que é decepcionante por ser aqui do nosso time, mas não é o que jogou. Eu acho que o Atlético jogou para ganhar. Poderia ter feito mais, circunstâncias do futebol. Assim, e méritos também para o Bolívar, que todo mundo dizia que era um saco de pancada, assim como falaram do Olímpia, mas é Libertadores, né? Libertadores os caras jogam a vida. Por isso que tá muito boa essa Libertadores nesse sentido. Os favoritos ali não estão conseguindo jogar com a camisa. Vai ter que jogar a bola para conseguir. Então, é ruim para o Atlético, foi eliminado. Acho que faltou um pouco ali de estratégia e um pouco de sorte para o Atlético passar. Mas não foi nada assim de terra arrasada e parabéns para o Bolívar. Acho que foi, no modo geral, eu acho que foi merecido também a classificação do Bolívar, né? Que o Bolívar já tinha feito uma excelente campanha, né? Na fase de grupos, ele estava também liderando junto com o Palmeiras, então foi algo bem expressivo também essa campanha do Bolívar, de se reconhecer. O amigo colocou num ponto bem interessante que eu havia até comentado com um outro amigo atleticano, que era a questão do Wesley Carvalho. É um excelente técnico, é um muito bom técnico. Mas Libertadores é Libertadores, foi o que eu falei para ele. Libertadores é diferente. Libertadores é diferente. Não à toa que temos pouquíssimos técnicos campeões da Libertadores. Pode ver que geralmente se repete. De tempos em tempos é que vem um treinador inédito. Né? O ano passado teve o Dorival com um excelente time do elenco do Flamengo e mesmo assim penou
para ganhar do Atlético na final, que só abriu vantagem depois da expulsão, né? Do Pedro Henrique, se não me engano. Então, eu também não acho que o Wesley seja ruim no técnico. Acho que ele é um bom, só que eu acho que o Atlético é muito grande para ele hoje. E isso que está faltando, porque ele teria que ter mais cancha assim para dirigir o Atlético, na minha opinião. Não que ele seja ruim. Acho que o Atlético precisava de um outro comando para porque ele está forte, está grande, está gigante agora nesse. Então isso é mais que faltou, na minha opinião, né? mas o Atlético fez errado em mandar o Paulo Turra embora? Eu acho que o Paulo, eu acho que sim, porque como foi, porque ele só Mas já saiu estava questionado, né? O Turra já estava pressionado e questionado, né? mas pela torcida, por estar lá, mas ele só saiu, não foi por esse questionamento, saiu porque o Felipão saiu. Então acho que é um erro de estratégia do Atlético. Então eu deveria ter tirado antes ele, se você não estava concordando com o trabalho dele lá. Eu talvez até acho, na mídia tradicional aqui do estado, um comentário assim que se fosse o Paulo Turra, não teria sido eliminado pelo Bolívar. Eu acho que sim, porque eu acho que não teria levado 3 gols lá na Bolívia. Ela viria com um resultado melhor de lá para cá, porque ele joga mais fechado, assim, que tinha. Mas também, isso, C não existe, né? Então, E o Turra já tinha participado da Libertadores no comando, na época, junto com o Felipão. Inclusive, o ano passado, ele que dirigiu o time na eliminação do Palmeiras na semifinal. sim, Né? sim, e fez um excelente trabalho aquela vez contra o Palmeiras lá. E aqui na Copa do Brasil, ele eliminou o Botafogo, depois de ter perdido, estava perdendo 2-0 o primeiro jogo, conseguiu reverter. Então, eu acho que se fosse ele, o Atlético teria mais chance. Não digo nesse segundo jogo, mas não levaria 3 gols como levou no primeiro lá na Bolívia, né? Bom, antes de falar do Palmeiras e Galo ali, eu não consegui ver o jogo do Inter e River, né? Mas a classificação do Inter foi histórica aí também, né? Até pelo número de pênaltis não sei, nesse jogo, o que você diz? Eu vi só mais pelo resultado, não consegui ver muito, mas eliminar o River sempre é grande, né? O River é tradicionalíssimo aí no futebol daqui. Sim. River é tetracampeão, né? 4 títulos da Libertadores. Eu vou falar bem francamente para você. Ainda que o Internacional tenha peso na Libertadores, camisa colorada é pesada também. Mas eu entendia que, pelo momento, o River tinha um leve favoritismo e iria passar. Principalmente porque conseguiu reverter, virar, né, o primeiro jogo, estava perdendo de 1-0, virou para 2-1 e foi para o segundo jogo com uma vantagem mínima. Mas o Inter foi bem melhor no jogo, inclusive, de novo, muitas reclamações dos brasileiros frente à arbitragem, teve muitos questionamentos, mas depois que o Inter fez o 2-0 e o River se mandou para o ataque porque não tinha mais o que fazer e achou o gol que levou para a finalidade aos 90 minutos com o Rojas, foi um bom jogo, foi um jogo tensão, estilo Libertadores, como foi o do CAP, como foi o do Flamengo, como foi do Palmeiras, com todos para mim teve emoção. Todos teve emoção, estilo Libertadores mesmo. Né? Não teve nenhum jogo assim, já foi classificado e foi mamata, não teve. Né? Mas esse jogo do Inter, o que se sobressai, inclusive, é a quantidade alta das penalidades. Lembrando que o jogador acho que foi o Solari, do River, que tinha convertido a penalidade, mas aí foi marcado 2 toques. E depois o Carlos Pena, o De Pena, ele desperdiçou também. Mas veja como é que o futebol é dinâmico, né? Já estava nas alternativas. Se faz aquele gol, jogava toda a pressão pro Inter. Deu 2 toques, anulou o gol, vantagem do Inter, o Carlos De Pena bateu na trave. Aí voltou tudo normal, até o Rojas, que tinha sido o herói, né? Porque fez o gol. Sempre o futebol é curioso, né? No jogo do Bragantino e América também é a mesma coisa.
O herói do jogo foi lá, daí na finalidade, daí se classificou o Internacional, mas merecidamente também. E a mudança do técnico do Inter, você acha que influenciou para essa classificação, hein? O Cudê, que foi para lá agora. Eu não sei se o Mano ia conseguir um bom jogo lá na Argentina, igual foi do Cudê. O Cudê já tem uma certa identificação com o Internacional, né? O Mano já vinha pressionar, já vinha de pressão e eliminações no Gaúcho, na Copa do Brasil, então tava pesado. E o Cudê tinha saído do Galo pelas portas dos fundos também, né? Vamos falar bem a verdade, uma saída conturbada do Galo e assumiu o Inter, mas melhorou o Inter. Na minha visão, o Inter jogou bem, jogou estilo copeiro mesmo. E é curioso, né? O Cudê saiu do Galo, que estava nas oitavas, e foi para o Internacional, que estava nas oitavas. O Galo foi eliminado. Mas você falou do Galo aí e do Palmeiras e Galo. Para mim, assim, eu acho que o elenco do Palmeiras, do Galo é acho que mais forte do que do Palmeiras. Mas só que o Palmeiras tem o conjunto, né? O Palmeiras, assim, e o conjunto e a estratégia do técnico lá. Eu sempre falo aqui, o Abel, quando você vê o jogo, você sabe, ele sabe tirar o melhor dos jogadores. Ele lê muito bem, acho que o que precisa em cada jogo. E falar assim que o Palmeiras deu um nó para mim, do Galo, questão de tática, né? O Filipão, o que o Galo fez pro jogo é mais pela qualidade do elenco. Eu acho que ele não conseguiu encaixar ainda no time, o Felipão. Tem a força lá de bastante. Até teve o Palmeiras jogou com o resultado, estava ganhando de 1-0. Teve algumas. Primeiro tempo, o goleiro do Galo acho que foi destaque, pegou boas bolas. No segundo, ele recuou de volta para segurar o Palmeiras e o Paulinho teve uma chance numa falha da defesa, das raras falhas da defesa do Palmeiras, ele perdeu o gol, né? Que poderia levar para os pênaltis ali naquele momento do jogo. Mas, pelo modo geral, acho que também o Palmeiras foi merecedor, porque ele sabe o que tem que fazer para jogar. O Palmeiras, ele sempre foi criticado por não jogar bonito, pela qualidade que tinha, mas ele é um futebol objetivo e decisivo no que faz, né? Então, acho que foi aqui merecedor do Palmeiras, assim, teve destaques do Galo, mas, como eu disse, pela qualidade dos jogadores. Se é um perdido em campo, assim, o Galo, e se passasse não ia ser merecedor, não, mesmo se fosse naquele gol que o Paulinho perdeu lá. Sim, concordo com o amigo. Minha visão do jogo foi Palmeiras muito superior no primeiro tempo. Pressão, marcação, pressão. Zé Rafael roubando excelentes bolas ali, fazendo grandes jogadas. Dudu, Arthur. Arthur teve as melhores chances do Palmeiras no primeiro tempo. Vieram dos pés do Arthur. Uma ou outra decisão errada do Rony, do Dudu, mas que tinham ótimas chances. Mas havia um domínio do Palmeiras nessa primeira etapa. Segunda etapa, até para a circunstância do jogo, o Galo ia ter que se expor mais, ia ter que arriscar mais para poder tirar a vantagem do Palmeiras. E o que me chamou a atenção também foi elenco. Como o amigo falou, o Galo tem mais elenco que o Palmeiras. O Palmeiras tem um bom time titular, um nível acima até dos demais. O time titular do Palmeiras talvez se colocando ali na ponta do lápis, Galo, Flamengo e Palmeiras, assim, os três melhores. Né? Isso agora, eu acho que só um detalhe, que o Palmeiras ele tem um conjunto, né? Talvez assim, até os titulares dos outros sejam um pouco melhor, mas o conjunto do Palmeiras daí supera, né? Porque tem jogadores ali que estão 4, 3 anos juntos já, então troca tudo isso. Isso também faz uma diferença para o futebol, né? Sim, esse elenco que o Palmeiras está ainda é remanescente lá de 2017. Tem noção, né? O Gustavo Gomes, que era reserva em 2017. Então, veja como é que é o futebol, né? Hoje, inquestionável na zaga, era reserva do Edu Dracena. Então, assim, o segundo tempo, o
além do Galo ter melhorado um pouco na partida, mas tendo o domínio da bola, mas não tanta criatividade. E o Palmeiras, em um certo momento, cansou. E quando rodou as equipes, aí, meu amigo, deu para ver que o desnível que é. Porque quando o Palmeiras tirou Dudu, tirou os titulares e colocou os reservas, houve um declínio muito grande da capacidade técnica do Palmeiras. E o Galo daí tomou conta do jogo. Tivemos esse lance do Pedrinho, né, Pedrinho? Paulinho. Paulinho. Aos 75, foi a chance mais clara do jogo, inclusive, né? Tirou da excelente enfiada de bola do Ednilson, que encontrou o Paulinho, que tirou o Everton, que sai muito bem. O Everton ainda se choca com o Gustavo Gomes e o gol estava livre para ele, para o Paulinho. E ele chutou até sem olhar pro gol, mas acho que não foi isso, foi alguma coisa do destino, sei lá. E foi para fora. Só que antes disso, inclusive, já tinha até reclamações, né? Por parte do Galo, referente do possível pênalti, polêmica do pênalti, em que o Mike cabeceia de uma bola cruzada à direita e encontra a mão do menino. Né? Acho que o árbitro ali foi muito bem, porque ele não cedeu à pressão dos jogadores do Galo e mandou seguir a partida, porque se fosse para mandar revisar, o VAR ia mandar. Mas a recomendação é que se vem do próprio jogador ou dele, se não for uma mão descarada, é recomendação de não ter. Então, sim, a polêmica foi por causa que os jogadores do Galo questionaram muito na hora da partida e ao final da partida. Mas opiniões dos especialistas, os árbitros ou ex-árbitros, foi unânime que não houve pênalti por causa da regra nova, que diz quando é do mesmo companheiro, distância curta e movimento não antinatural, não se marcaria o pênalti. Diferentemente, o que me chamou a atenção até foi do jogo do América. Depois nós vamos falar, lembro que teve um pênalti também no último minuto. Então, assim, depois nós vamos falar rapidamente. Mas o que me chamou a atenção nesse jogo foi isso, foi o declínio grande e a discrepância dos elencos, quando houve necessidade de trocar os principais peças que estavam cansados. E só para finalizar, o grande diferencial do Palmeiras, além do conjunto, se chama Abel Ferreira. Ponto. Bom, outro brasileiro que teve ali foi o Fluminense, né, que passou pelo Argentinos Júniors. Também acho que aqui destaque por ter passado, o Argentino jogou bem, mas o Fluminense foi mais efetivo, né, no jogo. Passou, eu acho que o Fluminense precisava, aí tá oscilando bastante pelo futebol que tá jogando. Assim, tava bem, caiu agora, mas então passou. Acho que o primeiro jogo foi. O argentino perdeu a classificação no primeiro jogo, jogou muito melhor, poderia ter matado o jogo, empatou, e vindo aqui, o Fluminense em casa fez a força e conseguiu classificar aí, né? Antes de você falar desse, eu já vou comentar os outros 3 jogos aqui, que eu queria falar. Esse do Independente Del Valle, que foi a surpresa, né? Ser eliminado. Mas se você for ver os lances, assim, ele começou moendo o jogo, Independente Del Valle. Ele fez 1-0, daí levou o gol de empate, teve a chance de pênalti, o craque do time perdeu o pênalti, foi bater um pênalti, foi fazer acho que uma brincadeira lá, foi meio displicente, chutou para fora o pênalti, e custou a classificação, né? Surpreendente aqui, eu acho que não esperava isso do Del Valle, não sei se também a questão política lá influenciou. Daí a força dos argentinos aqui nas viradas ali, o do Racing, que virou em cima do Atlético Nacional, assim, a força ali da torcida, eu acho que foi a diferencial para esse jogo. E a ali do Boca, foi um jogo legal, assim, mas o Boca perdeu muitos gols, né? O Cavani estreou e perdeu um gol, assim, que poderia ter matado o jogo. Seria injusto aqui, se existisse justiça no futebol, o Boca não se classificar, né? Porque jogou mais, assim, depois que fez tanto que levou o gol de empate no finalzinho do jogo. Mas ele até levar o gol de empate podia ter 3, 4 chances assim para passar. Então o Boca acho que foi merecedor dessa classificação aí também.
Começando pelo Fluminense e Argentino Júnior, eu concordo com o amigo, eu acho que começou a ser eliminado lá, quando tinha o primeiro jogo dominado, o Fluminense tinha um cara expulso, até o goleiro fazer uma estabanada, né? E colocar tudo a perder. Então, eu acredito a responsabilidade da eliminação dos argentinos no goleiro, lá desde a primeira partida. Porque lá era para eles terem feito uma vantagem um pouco maior. No jogo de volta, o Fluminense dominou, mas teve grande dificuldade de criação e encontrou seus gols no final já da partida, né? Então, tem esse detalhe também. Não foi assim aquele jogo fácil. Ele achou os gols, encontrou os gols no final da partida. O Independente Del Valle e o Deportivo a gente já vem falando, né? Desde a fase de grupos que estava no grupo do Boca, lembra? A gente já vai falar, ó, esse time tá primeira participação, mas está surpreendendo. E surpreendeu de novo, foi a grande zebra e vai pegar o Palmeiras. O Racing e o jogo do 3-0 do Racing, só deu Racing, é uma coisa assim impressionante. Eu não vi nenhum movimento, assim, um poderio de reação do Atlético Nacional que tinha uma vantagem 2-0. Aí é a tal da vantagem, né? Você senta em cima do resultado, da vantagem, e daí deixa de jogar no segundo jogo. E Libertadores não é assim, né? Então, merecidamente, o Racing. O jogo do Boca e Nacional. Poxa, jogo Libertadores, Boca, Libertadores. Né? Boca estilo Boca na Libertadores. O Boca agora cresceu. Tá certo que vai encontrar e vai pegar outro argentino. Né? Então, nós já temos um argentino na semifinal. Ou Racing ou Boca. E quem quer que seja que vá, é pedreira. Porque o clube argentino na semifinal da Libertadores é pedreira. O Boca muito mais tradicional, muito mais peso. Mas o Racing também vem jogando bem. E perdeu peças importantes, hein? Perdeu peças importantes. Sim, o camisa 10 lá que veio pro Corinthians. Então, para mim, essas foram as ponderações. Quer falar rapidamente da Sula? Vamos falar rapidinho da Sul-Miranda, eu ia falar, da Sul-Americana. O que eu queria destacar só dos brasileiros aqui, que eu acho que o Corinthians e o Botafogo fizeram jogos de estratégia muito bem aqui. O São Paulo, acho que está jogando seu estilo de Sul-Americano, conseguiu passar. Surpresa aqui do LDU, que perdeu em casa para o Nublense. O outro argentino aqui, a Defesa e Justiça, passou fácil pelo Emelec aqui, acho que está forte. O Fortaleza quase roscou, que acho que veio um pouco de soberba aqui em cima dos paraguaios lá, e quase que não deu. E teve ali o jogo do América, que você destacou bastante, esse eu não consegui acompanhar, deixar para você comentar aí, América e Bragantino. Também, para mim, surpreendente, eu achei que o Bragantino ia passar mais fácil, mas o América está mostrando essa força que tem. Decepcionei um pouco, como falei, com o Fortaleza, porque acho que ficou um pouco de soberba ali. E destaque pelo Corinthians e Botafogo, que jogaram com time misto, mas jogaram com regulamento e conseguiram passar, né? Acho que é mais ou menos isso. E o São Paulo, que para mim agora é o favorito aí para essas próximas fases. E tirando o Goiás também, que já tinha levado, já era quase impossível de reverter, levou mais 2 em casa, mostrando que o Estudiantes está forte também e vai dar trabalho nessa Sul-Americana, né? Perfeito. Eu vou me ater só aos brasileiros. Concordo plenamente que referente à estratégia de Botafogo e Corinthians foi regulamentar. Jogou com o regulamento embaixo do braço e ponto. O São Paulo foi protocolar. Pimba, 2-0, dominou a partida de volta, se classificou com merecimento. E o Goiás já tinha uma medida bem difícil para fazer e foi eliminado. Já o melhor jogo para mim foi Bragantino e América Mineiro. Que jogão, que bola, que confusão do goleiro lá, o Pazonato. Nossa, fez um monte de lambança lá, aí veio o Cavicchioli e arrumou a casa do América Mineiro. Foi assim que eu vi a partida, mas foi um jogaço, foi o melhor jogo das oitavas da Sul-Americana, esse jogo de volta, que o Bragantino mandou no Itaquera, né? Mandou no Itaquera e acabou sendo eliminado. E o Fortaleza foi essa surpresa aí, porque ele vinha muito bem, né? Agora começou um certo declínio de novo do Fortaleza, mas conseguiu uma classificação, uma boa classificação, no último minuto também, né? No último minuto.
Mas eu gostaria só de fazer um cumprimento de 1 minuto referente a essa partida do Bragantino do América Mineiro, que para mim foi a melhor partida mesmo. Depois o amigo assista os melhores momentos, que é demais. E o que chama a atenção era exatamente diferente do jogo do Galo e Palmeiras, foi o pênalti marcado aos 94 minutos. O árbitro tinha dado, só para relembrar, já tinha passado os 90 minutos, tinha dado 4 minutos de acréscimo, e aos 94 minutos, uma bola cruzada pelo jogador do América Mineiro, a bola encontra um resbalo e pei na mão do jogador do Bragantino. O árbitro de campo não tinha marcado nada, o VAR chamou para revisão e vê que se a bola que tinha sido recebida e dado toque, se veio direto ou não, se teve intercepção, ou seja, e ali foi a conclusão do pênalti, porque veio do jogador do Coelho. Mas olha como é o futebol. Nessa partida, o Maestrani, ele tinha feito os 2 gols, o primeiro gol do Coelho lá, de 1-1, e fez 2 gols nessa partida. Foi o primeiro a bater o pênalti e perdeu. E ele já tinha marcado e feito no tempo regulamentar. De novo, o herói transformado ali em quase vilão. E só uma outra grande destaque foi o golaço do Léo Ortiz, no terceiro gol do Bragantino. Que golaço! Ele saiu dominando lá é zagueiro, viu? Saiu Muito dominando lá da linha defensiva e até o gol. Foi um golaço. O gol mais bonito da noite para mim foi o do Léo Ortiz no 3-3 entre Bragantino e América Mineiro. Só desse jogo aqui, destaque que o Bragantino tá super bem no Brasileiro, lá na ponta de cima, e o América Lanterna, né? Você vê como é que o futebol o jogo diferente, a Copa diferente faz a diferença dos jogos, né? Então, não dá para dizer, o futebol é bom por causa disso, né? Então é isso aí. Obrigado, Douglas, já vai dar o nosso tempo. Vamos ver se semana que vem já vai ter Copa do Brasil, ver se o que vai dar isso agora vai o Flamengo, vai ter São Paulo e Corinthians, vamos ver o que vai dar. Até mais. Um abraço, tchau, tchau.